Olá! Na aula de hoje nós falaremos sobre a prosa da segunda fase do modernismo brasileiro. A grande característica da prosa neste momento é o regionalismo, é a relação do homem com o meio em que vive. Esse regionalismo já estava presente há muito tempo, lá na época do romantismo, só que agora ele ganha um novo tom, uma nova feição, principalmente pelo contexto histórico e pelas características dos autores deste momento. A obra que marca o início do romance regionalista no modernismo é o livro A Bagaceira, de José Américo, mas seu valor literário se deve mais ao aspecto histórico, às tramas sobre a seca, sobre os retirantes, do que propriamente dito pelos seus valores estéticos. Vejamos agora quais são os principais autores dessa fase. Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Lins do Rego. Basicamente, esses autores se dedicaram ao regionalismo do Nordeste do país, falando da seca, do cangaço, das dificuldades e misérias enfrentadas pelo povo dessas regiões, região Norte e região Nordeste. Mas nós temos um autor, Érico Veríssimo, que se dedica mais à região sul do país, falando das relações do homem com a paisagem natural. Assim como nós encontramos na poesia modernista a figura feminina de Cecília Meirelles, nessa geração, na prosa, nós também encontramos uma grande figura. Vejamos quem é a grande figura feminina da prosa modernista. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a se eleger imortal na Academia Brasileira de Letras. Suas obras regionalistas destacam-se pela reflexão sobre a figura feminina numa sociedade patriarcal. Em O 15, a autora narra as histórias vividas por uma família que enfrenta uma grande seca. Há neste texto várias reflexões, várias descrições sobre o campo, a paisagem seca da região Nordeste. A figura feminina também é um ponto central na obra da autora. Destacam-se entre essas personagens femininas Conceição em O 15 e Maria Bonita em Um Lampião. Vejamos agora a imagem de Graciliano Ramos, importante figura dessa segunda fase. Graciliano Ramos é considerado pela crítica de uma maneira geral o melhor ficcionista dessa segunda fase da prosa modernista. Sua obra é marcada pela ausência de sentimentalismo, por uma linguagem direta, concisa, os vocábulos são precisos. Entre seus livros principais destacam-se São Bernardo e Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere é um romance autobiográfico em que o autor narra as dificuldades vividas durante o período da prisão. Realmente, Graciliano Ramos ficou preso em virtude das complicações que teve com a ditadura de Vargas. O próprio Graciliano apresentou algumas ligações com o Partido Comunista, o que provocou sua prisão. Já em São Bernardo, nós encontramos a história de Paulo Honório, o rico proprietário da fazenda São Bernardo. Neste texto, Graciliano faz uma reflexão sobre o processo de coisificação do homem, que muitas vezes volta-se mais para o ter do que para o ser. Vejamos agora as próximas imagens que trazem o tema central de um livro muito importante deste autor. Menino Morto e Família de Retirantes, ambos de Cândido Portinari, apresentam o tema central de Vidas Secas, grande livro de Graciliano Ramos. Vidas Secas narra a história de uma família de retirantes que deixa sua terra atingida por uma forte seca. A família é composta por Sinhá Vitória, a mãe, Fabiano, o pai, 2 filhos, apenas chamados de menino mais velho e menino mais novo, e os animais, o papagaio e a conhecidíssima cachorra-baleia. Vejamos agora um trecho em que narra o início da saída desta família. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça.
A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente este obstáculo miúdo não era o culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e, resoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Percebeu como a secura do ambiente e da vida aos poucos iam embrutecendo as personagens? Vejamos agora um outro importante autor deste período. Jorge Amado é talvez um dos escritores mais conhecidos pelo público jovem. Isto porque muitos de seus livros foram adaptados para a TV e para o cinema, e ainda hoje é um dos escritores brasileiros que mais vendeu livros. Seus textos traçam um verdadeiro painel do Brasil, em especial do povo baiano. Sua linguagem simples, próxima ao falar do povo, sua constante preocupação com as tradições e os costumes populares, e ainda o seu bom humor, fizeram de Jorge Amado um dos escritores mais aclamados e mais benquistos do público atualmente. Sua obra é frequentemente dividida em função da temática. Assim nós temos Romances da Bahia, que retratam a vida das classes oprimidas na urbana Salvador. São livros de denúncia das desigualdades sociais. Entre eles, destaca-se Capitães da Areia. Romances ligados ao ciclo do cacau, que retratam a exploração dos trabalhadores rurais pela economia latifundiária do Nordeste. Segundo o próprio Jorge Amado, foi a luta do cacau que o tornou romancista. Entre esses romances destacam-se Cacau e Terras do Sem Fim. E por último, as Crônicas de Costumes, que partem dos cenários do Agreste e da zona cacaueira para uma reflexão sobre a vida, os amores e os costumes da sociedade. São desse ciclo as conhecidíssimas figuras femininas de Jorge Amado, como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e Teresa Batista Cansada de Guerra. Vejamos agora a imagem de outro importante escritor deste período. Érico Veríssimo, que assim como Jorge Amado, conquistou o público leitor. Sua obra é comumente dividida em romances urbanos, históricos e políticos. Entre os romances urbanos destacam-se Clarissa e Olhai os Lírios do Campo. Neste momento, nós temos um autor que analisa as questões, as crises de uma sociedade na época. A sua grande obra-prima é a trilogia histórica O Tempo e o Vento, em que nós encontramos as grandes figuras de Ana Terra e Rodrigo Cambará. E é dele também o conhecidíssimo Incidente em Antares, um romance político que mistura o plano real com o plano imaginário. Num dado momento desse romance, os coveiros entram em greve e os mortos, por sua vez, acabam ressuscitando para denunciar a corrupção e a podridão moral dos moradores da cidade. Esse romance é a marca realmente entre o ficcional, entre o imaginário e o real. Vejamos agora o último grande escritor desse período. José Lins do Rego, à direita, sem chapéu e de óculos, foi um apaixonado por futebol. Nessa foto, tirada no Maracanã, ele assistia ao jogo de seu time predileto, o Flamengo do Rio de Janeiro.
José Lins do Rego foi um autor muito identificado com o povo e com a sua região. Suas obras retratam basicamente as atividades, as coisas que aconteciam relacionadas às fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Ele fala da decadência dos engenhos e da decadência da estrutura patriarcal. Vejamos agora um trecho de uma das suas principais obras, Menino de Engenho. Coitado do Santa Fé, já o conheci de fogo morto, e nada é mais triste do que engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado. Na bagaceira crescendo, o mata-pasto de cobrir gente, o melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo para outros engenhos, tudo deixado para um canto, e até os bois de carro vendidos para dar de comer aos seus donos. Ao lado da prosperidade e da riqueza do meu avô, eu vira ruir, até no prestígio de sua autoridade, aquele simpático velhinho que era o coronel Lula de Holanda, com seu Santa Fé caindo aos pedaços. Cuidado, não confunda a expressão fogo morto que aparece nesse texto. Na realidade, Fogo Morto também é um outro romance deste escritor. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falamos um pouco da prosa modernista da segunda fase. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula em que veremos o que acontece na terceira fase. Um abraço e até lá!